Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, então que bom que vocês estão aqui, que vocês estão assistindo essas aulas que eu e a Pauline gravamos para vocês. Essas aulas a gente tem o intuito de ajudá-los a melhorar a aprovação do livro de vocês dentro das plataformas digitais. Com toda a maré que aconteceu de FISO saindo do Brasil, outras plataformas restringindo temas, restringindo tudo, nós resolvemos gravar essas aulas para que fique mais fácil para você entender como que as plataformas querem que seu livro seja apresentado. Então, a gente fez algumas aulinhas aí com alguns passinhos que seriam muito boas para vocês. Essa minha aula, né, que é essa aula que eu vou estar dando, chama Como Moldar os Primeiros Capítulos da Nossa História. Então, eu vou estar passando para vocês algumas coisas que eu utilizo nas minhas histórias, alguns jeitos, algumas estratégias que eu utilizo na minha história, porém eu também utilizei esse livro, né, 5 lições de storytelling, fatos, ficção e fantasia, que eu adoro. É do James Mike Seal, não sei, vou até colocar mais pertinho para vocês darem uma olhadinha. Não sei pronunciar o sobrenome dele, mas ele é super legal. São 3 livros, né? E esse daqui, ele ajuda muito na criação e iniciação de histórias. Então, eu vou colocar um pouco do que eu sei e vou usar como base os conceitos do certinho do livro, tá, gente? Então, é uma misturinha, um pouquinho dele, um pouquinho meu, pra estar passando pra vocês. Então, o que a gente tem que começar quando a gente resolve que a gente quer escrever uma história? Eu sempre utilizo um esboço, eu fazer um relatório realmente do que eu pretendo para aquela história, como eu quero conscientizar e conceituar aquela história. A partir do momento que você faz uma linha, né, de organização de pensamentos, organização de personagens, você começa a ter clareza sobre a sua história. E toda vez que você tem clareza, esse é um pré-requisito para você começar a desenvolver a sua história. Então, você tendo a clareza de quem é o personagem, de quem são os outros personagens, quais são os obstáculos, quais são as coisas que vão acontecer com ele dentro da trama, isso facilita para você durante o decorrer do livro e você consegue fazer o seu livro ficar mais completo. Para os primeiros capítulos, eu vou passar mais ou menos uma estruturinha, que eu acho legal vocês utilizarem, tá? Que vocês podem usar ou não, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais fácil, vocês podem começar do jeito que eu tô falando, ou vocês podem inverter a ordem, o que for mais fácil para vocês. Mas é sempre bom que vocês tenham um local onde esteja tudo certinho, tudo organizado, para que vocês possam ver, tipo uma biblioteca mesmo, onde vocês vão estar refrescando a memória de vocês durante a escrita do livro. Então, vamos lá. Toda a história tem que ter um personagem do qual empatizamos. Gente, ó, esqueci até de avisar. Se eu estiver olhando muito pra baixo é porque eu tô com o meu notebook aberto aqui pra estar passando certinho os tópicos pra vocês, tá bom? E aí depois eu vou disponibilizar o PDF pra vocês também. E aí qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários abaixo, que eu vou estar respondendo, a Pauline também. A gente vai deixar tudo certinho pra vocês, tá? Então, ó, toda a história tem que ter personagens pela qual empatizamos, né? Que é aquele personagem que vai fazer de tudo e tudo pra conseguir chegar no resultado. Então, você começou a história lá com o menininho que era do morro e virou um CEO gigantesco que foi lá e comprou tudo e se vingou de todas as pessoas que fizeram mal pra ele. Moto passando. Moto passou. Então, ele vai passar, essa pessoa aqui fez muito mal pra ele. Então, você vai construir, né, esse personagem. Então, você tem que fazer com que o leitor sinta que ele gosta desse personagem, que ele está animado com esse personagem. Então, pra fazer com que isso aconteça, você tem que usar uma receitinha que a gente chama que é colocar ou suspense ou mistério, né? Pra que a pessoa fique engajada no teu livro e fale assim, pera, eu realmente tenho que estar ali, eu tenho que continuar lendo pra saber o que vai acontecer com esse personagem. Então, o ideal é que vocês sempre coloquem ou suspense ou mistério. Suspense, a gente fala daquele, será que eu sei mesmo que é isso que vai acontecer? Será que eu não sei, né? O mistério é a mesma coisa, tipo, aconteceu uma coisa muito grave no passado dele, ele não lembra, perdeu a memória, mas a gente sabe, então fica aquele mistério do que vai acontecer com aquele personagem. Então é sempre bom você ter, né? O leitor só está lendo o teu livro por causa que ele quer uma experiência, né, emocional gigantesca, gente. Então, assim, a pessoa que tá lendo um livro, que tá ali acompanhando uma história, é porque ela tá querendo sair do mundo real. Então, se você transmite toda a emoção, tudo que você tem pra essa pessoa, ele vai continuar fixado no seu livro. Então, o nosso cérebro, ele funciona da seguinte maneira. A nossa emoção, ela fica aqui atrás e a nossa razão aqui na frente. A nossa emoção
ela funciona 5 vezes mais rápido que a razão. Então, quanto mais experiência emocional você colocar, mais você está ativando essa parte de trás do cérebro da pessoa. E quanto mais ela está ativa, mais ela engaja com o teu livro, mais ela fica e mais ela quer saber o que vai acontecer e fica desesperada para continuar lendo. Então, toda vez que você cria essa conexão de emoção com o teu leitor, você consegue ter um leitor fiel que vai permanecer na sua obra e vai continuar lendo mais e mais. E depois que ele acabar esse livro, ele vai continuar te procurando para ler os seus outros livros. Por quê? Porque ele se conectou com a emoção do seu personagem e aquilo foi uma coisa que criou um vínculo. Então, ele não cria um vínculo somente com o livro, ele cria um vínculo com a escrita do escritor. Né? O jeito que você escreve, como você fala seus personagens, tudo certinho. Então, sempre tenha a noção de que o teu livro tem que ter uma nuance emocional muito grande, aquela coisa de trazer o teu leitor para dentro do livro. Então, se o teu personagem está se apaixonando pelo outro, o próprio leitor vai se apaixonar pelo personagem. Se o teu personagem está com medo, aconteceu alguma coisa, está sofrendo alguma coisa, o teu leitor vai sofrer. Sabe aquela coisa da gente chorar por causa de um personagem, da gente sofrer por causa de alguma coisa? É exatamente isso. Então, é sempre importante você ter essa noção de que o teu personagem precisa ter essa conexão emocional. Tá. E aí, a gente chama que quando você cria experiência emocional, você consegue uma construção perfeita de cena. Por quê? Você consegue realmente passar para o teu leitor exatamente aquilo que você queria dizer, que o seu personagem queria dizer. Tudo que estava ali dentro daquele universo que você criou foi passado 100%. Então, quando você vê um leitor brigando, falando alguma coisa, falando que tá muito brava com um personagem porque ele fez uma coisa que ela não imaginava, que era o personagem favorito, mas agora ela tá pensando porque ela já não gosta mais, isso quer dizer, você alcançou exatamente o resultado que você precisava, tá bom? E aí nós temos duas estruturas básicas de cena, que a gente pode falar que são as cenas de ações, né, e as cenas de reações. As cenas de ações são compostas por objetivos claros. Então, na cena de ação, o teu personagem vai entrar na cena falando exatamente o que ele precisa fazer. Então, se você começou o teu livro lá com uma treta gigantesca, que o teu personagem se envolveu num acidente de carro, que ele não foi ele que provocou, porém, as pessoas que estavam ali envolvidas no meio acabaram imaginando que foi ele, e ele já tá, tipo, o que ele tá pensando que ele vai ter que fazer ali, ele já tá na ação, tentando descobrir, né? Então, tem, na cena de ação, tem o objetivo claro, os obstáculos, né, que é a tensão ou conflito, que foi o que eu acabei de falar, e o desastre, que foi, acabou, ele sofreu um acidente, e mesmo ele não sendo a pessoa que fez o acidente, acabou caindo a culpa sobre ele. Então, como ele vai sair dessa enrascada? Você pode começar com uma ação dentro do livro, principalmente para as plataformas chinesas, tá, gente? Eles adoram quando o negócio, a cena começa acabando com tudo. Eles adoram quando a gente tem uma cena muito grande, desabando tudo, o mundo caindo, e aí, tipo, o que eu vou fazer agora? O que o teu personagem vai fazer agora? Ou uma cena de reação, que é composta por reflexão, né? Onde o teu personagem vai pensar sobre o que ele passou, né? Um dilema, que levantar quais são as possíveis soluções do problema e a decisão, qual caminho ele resolve seguir. Então, você pode escolher entre uma dessas duas para começar a tua história, que ali ela vai criar um contexto já para o teu leitor de o que eu vou fazer, para onde que ele vai, o que vai acontecer. Quando você cria essas duas cenas fortes, em qualquer uma das duas vertentes, você não precisa colocar as duas numa mesma cena, tá? No mesmo capítulo. Você pode fazer um capítulo somente de ação e o próximo capítulo de reação. Então, você pode fazer um capítulo todo estruturado dentro da cena de ação, de tudo que aconteceu, o acidente de carro, parará, e na segunda você fazer de reação, ele escondido em algum lugar, pensando do que ele vai fazer e como vai resolver essa situação. E aí você dá o início da sua história, mesmo começando a desenvolver todo o processo, todo o projeto, tá bom? A sua história, ela tem que atrair e manter a atenção do público o tempo todo. Então, assim, joga fogo no parquinho, gente. Quanto mais problemas você trazer pro personagem, quando ele acha que ele vai se livrar, e aí resolve, a casa cai mais um pouco, isso traz o público pra dentro de você. Traz o público pra dentro do livro. Ele vai estar sempre tentando descobrir como. Eu tenho um livro que é da minha primeira trilogia, que o pessoal muitas vezes mandava assim, meu Deus, essa mulher só sofre. Gente, ela não tem um minuto de paz. Nossa, não sei o quê. Então, assim, eu atingi o objetivo que era trazer problemas, conflitos que faziam com que
os meus leitores engajassem o tempo todo com a personagem, porque eles queriam que ela tivesse um final feliz, porém toda vez que ela estava se aproximando desse final feliz, acontecia uma tragédia na vida dela. Toda vez que ela achava que estava resolvendo alguma coisa, acontecia outra tragédia. Então isso fez com que eles esperassem, né, que eu resolvesse. Mas toda vez que estava chegando perto, igual, acho que foi resolver mesmo, faltava 2 capítulos para acabar a história, 1 capítulo para acabar a história. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, meu Deus, o casal ainda não ficou junto e tá acabando o livro? É exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que trazer emoção pro teu livro o tempo todo. E principalmente nos dois. Gente, o nosso cérebro, ele fixa em alguma coisa, ele gosta de alguma coisa. Quando ele olha os 3 primeiros segundos que a gente bate o olho, essa a gente já vai ter aquela reação de gostei ou não gostei. Então, quanto mais ação você colocar dentro dos teus primeiros capítulos para atrair o personagem, é a hora que você vai segurar e fixar esse personagem, Você vai segurar e fixar esse público, esse leitor dentro do teu livro. Então, agora que você vai ter uma clareza da história, eu coloquei no PDF que eu vou deixar para vocês algumas perguntinhas, tá? Que vocês têm que responder, gente. É obrigatório, para vocês terem clareza sobre o livro de vocês e construírem um livro melhor. Então, vamos lá. Primeira pergunta é, o que seu personagem deseja desesperadamente? Então, você vai lá, você vai parar, sentar e pensar. Esquece você, deixa que o personagem baixe em você mesmo, gente. Sabe aquela conversa mental que às vezes a gente tem com o personagem? Eu não sei vocês, mas eu tenho. Meus personagens brigam muito comigo. Eu tenho dilemas muito grandes dentro da cabeça, sabe? Aquela disputa, aquela briga o tempo todo. Então, assim, o que o seu personagem deseja desesperadamente? Isso é uma coisa que você tem que anotar. Segundo, quais obstáculos ele vai enfrentar e quais ele já enfrentou? Você tem que colocar os dois, porque provavelmente ele já teve um passado, se seu personagem é adulto, ele já teve uma infância conturbada, ele teve algum problema na família, todo mundo tem, gente. Né? Como diz o Leonardo, né, o cantor Leonardo, todo mundo, com ou sem acidente, tem 10% de sequela. Então, todo mundo tem algum tipo de problema. Então, você tem que colocar, já alinhar e falar assim, o que ele passou? Quais foram os detalhes da vida dele, o que ele passou, tudo mais. Anota, tudo certinho, tá? Em que momento tudo desabou? Então, assim, ele tinha um problema, passou, sumiu, o problema voltou, ou ele tava, aquele problema foi crescendo, era pequenininho e foi aumentando, e até uma hora que tudo desmoronou. Como ele reagiu? Tá? A próxima pergunta é como ele reagiu? Qual foi a ação dele? Ele ficou parado? Ele ficou estático? Ele ficou assustado? Ele não teve reação? Ele, sabe? Então, é bom você colocar também. De tanto pensar, quantos caminhos ou quais caminhos, né, ele resolveu que seriam viáveis para ele seguir. Então, você enumera. Nossa, ele foi por esse caminho, ele foi por esse, foi por esse. Ele poderia ir por tantos caminhos. E aí, qual que ele escolheu enfrentar? Então, você respondendo essas perguntas, né, você vai conseguir ter uma clareza maior do seu personagem. Por quê? Do seu personagem e da sua história. Porque isso tudo aqui começa a montar e clarear quem é o seu personagem, de onde ele veio, como funciona. Começa a contar a historinha dele antes de contar a história do teu livro. Porque sempre você tem que pensar que o teu personagem, teoricamente, é um ser vivo dentro daquele livro, né? Então, você precisa trazer aquela veracidade para a história dele. Então, se ele não é uma pessoa, né? Porque pessoas se conectam com pessoas, gente. Não esqueçam disso. Pessoas se conectam com pessoas. E a partir do momento que o leitor está lendo uma história, ele está se conectando com o seu personagem. E esse personagem tem que parecer real de alguma forma. Sabe por que as pessoas colocam imagens de ator, de atrizes nos avatares dos personagens? É para trazer veracidade, porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com ficção, com imaginário, com coisas muito aleatórias. Coisas que são muito diferentes da realidade, coisas que são muito difíceis, né? Que não trazem uma veracidade, o pessoal não tende a se conectar. Então, quando você coloca um personagem que realmente tenha sentimentos humanos, que tenha percepções humanas, coisas assim, você entende? Até por isso que eles fazem infantis, sabe? Animais infantis que falam, aquelas coisas, porque traz aquele ar de... É uma pessoa que está interpretando aquela coisa de... É familiar. Então, a gente tem que trazer familiaridade e conexão de personagem com o leitor. Então, você respondeu todas aquelas perguntas, são 6 perguntinhas, vai estar no PDF, respondam, tá? E aí, eu coloquei aqui, ó, seu personagem tem que exibir talentos, habilidades, fraquezas, sonhos, desejos e outras características na abertura da história para que a audiência saiba que encontrou o que procurava.
Entender as circunstâncias e valores do passado do seu personagem vão fazer com que você transmita mais veracidade aos leitores, que foi exatamente o que eu falei pra vocês. Então, vocês têm que trazer, vocês têm que construir uma pessoa. O que acontece é que, às vezes, os livros estão ficando rasos na construção da pessoa e na construção do cenário. Então, como eu falo raso? As pessoas colocam assim, gente, normalmente o que a gente vê bastante é: ai, oi, eu sou a fulana, tenho tantos anos, tenho cabelo assim, tenho cabelo assado, parará, parará. Sabe aquela coisa bem amadora? Bem assim, você não pode colocar isso na sua história. Porque isso é uma coisa que os leitores não querem ler de cara. Eles querem ler, na verdade, assim, um jeito que eu colocaria, tá, gente? Aí cada um faz o seu, mas não coloque dessa forma de pausadamente, porque isso, normalmente os leitores não gostam muito de ler. Você pode colocar no sentido de: acordei de manhã para me arrumar para o trabalho. Então a gente já entende que a pessoa aí é uma pessoa que já é maior de idade, provavelmente, mas ou já tem, porque se você fala que vai para a escola, você entra ali no 16, 17, 15 anos ali, adolescência. Quando você fala trabalho, você já pensa que é uma pessoa maior de 18 que tá, né, começando a vida e tal. Levantei pro trabalho e vi que meu cabelo estava todo revoltado. Tentei passar o pente, mas aquele preto desbotado não estava combinando com nada. Fiz um coque e resolvi deixar assim. Então você já percebe que a mulher tem o cabelo preto, que é uma mulher, né, tem o cabelo longo, é uma mulher, ou não, depende, né, mas vamos supor então que seja uma mulher. Na minha cabeça veio uma mulher, então vou passar pra vocês assim, mas pode ser que seja um homem também de cabelos longos. Mas aí você fala, a pessoa fez um coque, então quer dizer que o cabelo seja longo o suficiente pra amarrar. Então você vai construindo a imagem. Depois, se você tem dois personagens principais, você pode colocar a visão do outro personagem. Então, o cara entra na cena e fala: ah, porque aquela mulher assim, ela tá assim, vestida da roupa tal, né? E achei super interessante o vestido. Homem não percebe muito isso, mas os nossos personagens percebem, porque normalmente, né, a gente coloca a descrição assim. Então você pode colocar que ele pensou, ele viu, gostou do cabelo dela, gostou do formato do olho, do rosto, do nariz. A gente pode colocar dessa forma, tá? Você colocando que um personagem enxerga o outro. Porém, você tem que ter, né, na sua listinha, que você já tem 6 perguntas para responder, temos mais algumas que eu coloquei aqui, que agora são as características físicas. Primeiro nós fizemos as características intelectuais, né, sobre os sentimentos e como a pessoa se desenvolveu. E agora, quem é essa pessoa? Nome. E, gente, quando a gente coloca o nome, é sempre bom a gente pensar em qual região a gente está colocando esse personagem. Então, se é um personagem estrangeiro, é bom você colocar sobrenomes, né? Nomes e sobrenomes que condizem com a nacionalidade que você escolheu. Se você colocou que é a história escrita no Brasil, verificar as regionalidades. Cada regionalidade tem uma particularidade e tem determinados estilos de nomes, determinados sobrenomes que são mais frequentes em cada região. Então, é sempre bom você verificar isso, né? A idade, detalhes físicos, onde ele mora, o que ele faz para viver, que tipo de infância ele teve, como ele lida com conflito e mudança, que foi o que a gente colocou em cima, né? O que ele faz da vida, qual é o plano de ação desse personagem. Então, tudo quando você constrói, você coloca os detalhes sobre a vida do personagem, você vai trazendo ele para um ambiente mais real, tá? Então, depois você respondeu, onde acontece essa cena? E aí é que eu coloco para vocês, onde aconteceu essa cena. Então, só um minutinho. Muito que a gente vê é que existem, né, a maioria dos escritores escrevem histórias que são em outros países, né? Porém, às vezes, se você não fizer uma pesquisa bem aprofundada sobre aonde essa história está acontecendo, né, vamos supor, nos Estados Unidos, na Itália, na França, tudo mais, você não coloca os costumes do lugar. Então é sempre bom você, antes de começar a construir a história, você ter uma noção geral de construção do lugar onde você escolheu. Então, se você escolher uma cidade francesa específica, faça uma pesquisa no Google mesmo, colocando o que aquela cidade tem, quais são os pontos turísticos, quais são os costumes, quais são as gírias utilizadas mais naquele local. Porque assim, tem uma escritora que eu gosto muito, né, a Cynthia Baços, e ela faz a história do Rei do Petróleo, e lá eles são texanos, né? Então ela trouxe uma expressão que os homens usam lá para as mulheres, e ela colocou isso em evidência. Então todos os homens, né, dela usam aquela expressão porque é uma expressão utilizada dentro daquele contexto dentro do Texas. Então assim, é sempre bom, se você quer escrever uma história, seja em Nova York
coloque quais são as gírias, quais são as coisas que estão acontecendo ali. Se você escolhe uma história que é feita na Itália, coloque as gírias, as expressões que são usadas lá. Sempre observe essas dinâmicas, tá, gente? Depois vocês têm que responder a perguntinha. Com quem esse personagem está interagindo? Então, quem são as principais pessoas que estão rodeando esse personagem? Você tem que colocar, normalmente, plataformas chinesas, tá? Que são essas que a gente está acostumada a lidar. Elas gostam muito que a interação entre os personagens principais, né, masculino e feminino, eles sejam imediato. Então, assim, eles têm que se conhecer no primeiro capítulo, no segundo capítulo no máximo. Essa interação tem que ser muito rápida, porque pra eles isso dá dinamismo na história. Eles não gostam de histórias onde o personagem principal só encontra a mocinha lá no terceiro capítulo. Então, os embates tem que ser de cara, tem que ter um negócio já, uma conexão ali de central, sabe? Você trazer mesmo pra história aquela coisa de eles se conhecem de tal lugar, eles estão em tal lugar. Porque uma coisa que eles não gostam muito é quando você coloca um romance, vamos dizer, que a personagem, sem motivo aparente, odeia o principal e do nada tá apaixonada. Isso é uma coisa que não flui, tá? Então, se você colocar lá que a personagem principal era a diarista, era a faxineira, era sei lá, e o cara sempre pisou nela e ela odiava o cara, ok, você tem um motivo, uma razão, uma circunstância por que ela odiava. Agora, se você colocar, porque a mulher tava passando na rua, olha pro cara e não gosta de você. Tipo, e aí? Por que você não gosta de mim? Tipo, não tem uma lógica, né? Então é sempre bom você colocar um contexto onde exista um motivo aparente por que aquele personagem não gosta do outro para depois acontecer o envolvimento. E não só nisso, você pode colocar no relacionamento das famílias, né? Dentro do relacionamento familiar, como que são as interações entre eles, quais são os problemas, você sempre colocando entre a história, encaixando os bloquinhos, né? Não colocar de cara, eu não gosto de fulano. Não, você às vezes colocar o seu personagem conversando com o outro e falar porque o motivo dele não gostar daquela situação, dele não gostar daquela pessoa, você desenvolver mesmo falas e jeitos de passar para o seu leitor sem que esteja passando uma informação. É muito legal isso de você estar sempre colocando informações para o seu leitor que ele não perceba que você está introduzindo. Porque assim você continua mantendo o mistério. Porque você dá pequenas sacadas dentro do livro que no final ele vai entender o que era. Entendeu? Você deixou aquele ponto solto. Então vamos colocar aí. Igual eu tenho um livro que eu escrevi de máfia. E o principal sempre bate na tecla de que ele tem um problema com a mãe, mas ele não fala exatamente por quê. Mas durante o livro você vê que ele fala que ele tem um apelido e o nome quem escolheu foi a mãe dele, né? Ai, não acredito. Quer ver que não gravou? Gravou. Ai, que susto, gente. Travou tudo aqui. Eu falei, meu Deus, perdi o vídeo. Mas então, voltando. Eu tenho um personagem, né, que ele fala o tempo todo que ele tem um problema com a mãe. E ele tem um apelido, porque o nome dele quem deu foi a mãe dele e ele não gosta do nome dele por causa da mãe dele. Então, assim, você deixa isso subentendido ali dentro. Ele nunca falou o porquê, ele nunca deu. Alguns personagens falaram, né, não fale sobre a mãe dele e passou. No final da história, você vai ficar com aquilo na cabeça, o leitor vai ficar com aquilo na cabeça do porquê que está acontecendo, né? Então, depois de onde acontece a cena, né, quem são os personagens que estão interagindo. E o último, né, dessas que você tem que responder, dessa fileirinha, que são mais 4 perguntas, quais são os dilemas morais? E que raios é esse dilema moral? Gente, toda história tem que ter um dilema moral, que é aquela coisa muito filha da puta que vai acontecer com o seu personagem, tá? Desculpa o palavrão, mas é aquela coisa muito foda que vai acontecer com o seu personagem e ele vai ficar entre a cruz e a espada. Então, vamos supor, aconteceu um acidente de carro, o teu personagem é um paramédico, e aí tem 2 carros envolvidos. A hora que ele vê, um carro é o carro dos pais deles e o outro é uma família com 3 crianças pequenas. E aí ele tá ali. O que ele faz? Ele socorre os pais ou ele socorre as crianças? O que ele vai fazer? Entendeu? Então, assim, você desenvolver atritos muito, muito, muito pesados mesmo. O dilema moral é o que traz ali, que cola o teu personagem a trama e o leitor a história, tá? Então, o personagem é aquela coisa que ele vai ter que desenvolver o tempo todo, tentar descobrir o tempo todo para poder resolver a situação. Então, de verdade, coloque mesmo tudo de uma forma que fique claro pro teu escritor, pro teu leitor. Gente, eu vou pausar aqui rapidinho porque tá acabando a bateria do meu celular e vou pôr pra carregar, só um minutinho, tá?
Desculpa, voltamos. Celular. Gente, olha, é só por Deus. Eu tava fazendo aqui os esboços, né, só pra terminar, pra poder fazer a aula pra vocês. E aí acabou a bateria do notebook. Fui colocar na tomada, a tomada que não é de 3 pinos, né, e meu notebook é de 3 pinos. Aí fui eu lá na recepção do hotel pra poder pegar. Não tem. Aí eu tô aqui com extensão porque eles me emprestaram, porque senão não ia conseguir gravar. Aí tô aqui gravando, aparece uma mensagem que acabou a bateria do celular. Falei, meu Deus do céu, né? Mas agora voltamos, então vamos lá. A gente tava falando sobre o dilema moral. Então, o dilema moral é o fogo no parquinho, literalmente, gente. Coloque um dilema moral muito forte no teu personagem, uma coisa assim que ele vai fazer e depois ele vai ficar se remoendo se ele tomou a verdadeira, se ele escolheu a opção certa. Se ele tomou as devidas precauções para que aquilo fosse solucionado da melhor maneira possível, né? Então, quando você coloca um dilema moral forte na história, você não deixa o seu leitor desprender daquela história, porque ela precisa saber, ele precisa saber o que vai acontecer. Porque se o teu personagem tá tão ferrado assim na vida, como que ele vai sair disso daí? E você tem a obrigação de saber como ele vai sair. Sabe aquela coisa de comecei a escrever, sei que aconteceu essa bomba na vida do meu personagem, não sei como eu vou sair. Calma, respira, que você vai saber. A nossa mente, ela cria peças e ela cria encaixes que a gente nunca sabe como, mas que chega no resultado final. Nem sempre a gente sabe a história inteira, por completa, como vai acontecer, porém, no final, conforme a gente vai escrevendo, quanto mais a gente escreve, mais a gente descobre sobre os nossos personagens e mais a gente descobre da capacidade deles para chegar a uma resolução. Então, dê problemas difíceis mesmo pro seu personagem, sabe? Coloca a bomba na vida dele e ele que lute para resolver. Então, assim que você colocar, né, o dilema moral que você escolher, tem mais 2 perguntas, gente. Deixa eu ver se é as últimas. São as últimas perguntas para você responder sobre a tua história e sobre os teus personagens, né? Qual é a história? Depois que você levantou tudo isso, todos os personagens que você colocou, quais são os seus personagens principais, colocou o ritmo que você quer na história, colocou o dilema moral, eu quero que você responda qual é a história. E aí eu vou querer que vocês utilizem a escrita livre. Não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas é um exercício muito legal, que é só deixa teu cérebro fluir, escreve tudo que você que tá aqui dentro sobre a sua história. Não quer dizer que ela vai acontecer 100% do jeito que você escrever, porém vai ser uma forma de você conseguir colocar num papel tudo aquilo que vai acontecer na tua história e que você tem na mente hoje que pode ser um processo que o seu personagem irá passar. Claro que no decorrer da escrita você sabe que acaba mudando, mas é interessante você colocar ali para que os leitores mesmo fixem para que você, né, tenha clareza e se fixe nesse processo. E respondendo isso, você vai responder a segunda pergunta, que é: esse enredo tem um personagem forte bastante para levar essa história até o final? Você escreveu todos os detalhes sobre o seu personagem, você escreveu todos os processos, quem são as pessoas que estão do lado dele, como foi a infância, como ele tá, onde ele tá. E deu uma bomba para ele carregar. Depois de tudo isso, se ele aguentar, se você achar ver, cara, não faltou nada, tá tudo bonitinho, eu sei exatamente. Então, quer dizer, esse personagem, sim, consegue escrever uma história de 100.000 palavras. Não, eu preciso pensar mais um pouco. Eu acho que esse personagem não consegue, ele precisa de uma ajuda, ou eu preciso melhorar alguma característica dele. Então, essas perguntinhas, gente, vai ser incrivelmente necessárias para que você construa a sua história, para que você tenha um desenvolvimento melhor, principalmente nos primeiros capítulos. Quanto mais clareza você tem sobre a sua história, melhor ficam os seus primeiros capítulos. Quanto mais intimidade você tem com o seu personagem, mais você tem. Então aqui, ó, quanto mais íntimo você for do personagem, melhor a sua história sairá. Eu tenho uma história, que é a segunda da minha trilogia, que eu falo que dos 3 livros ela é a melhor, porque a ligação que eu tenho com o personagem principal, com a personagem, com o par romântico dele, era assim, eu tava escrevendo a história 1 e ele já tava... Deixa a moto passar. Isso que eu tô no 6º andar. Imagina se eu estivesse no primeiro. Então, voltando. Então, eu tenho uma conexão emocional, tanto que pra mim, assim, eu coloco que esse é o melhor livro que eu escrevi até hoje. Porque quando eu tava escrevendo um,
eu já estava com o livro 2 de desenvolvimento na minha cabeça. Eu tinha esse personagem que é irmão do rapaz do primeiro livro, ele estava muito forte na minha cabeça e eu dava risada, eu falava, era como se ele implorasse para que eu escrevesse sobre ele. E foi um livro que eu escrevi muito rápido, foi um livro que eu escrevi com muita facilidade, que foi muito bom pra mim e que até hoje é o livro que eu tenho melhores comentários, que as pessoas mais elogiam, que eu tenho mais leituras e tudo mais. Então, assim, quanto mais intimidade, isso é uma verdade. Já pra mim, eu super internalizo isso. Quanto mais intimidade eu tenho com o meu personagem, melhor vai sair a minha história. E eu quero que vocês tenham esse mapinha mental aí de construção mesmo, todos esses detalhes, porque aquele momento, sabe quando a gente tem aquele bloqueio criativo? Quando a gente fala assim, putz, não lembro, não sei de nada, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu tô fazendo. Quando acontece isso, é só você voltar nesse esboço que você fez inicial, nesse roteiro que você fez inicial e ler. Você deixa tudo arquivado, tá? Numa pastinha, escreve o nome da história, coloca certinho e leia com calma, com tudo, porque ali tá o coração da sua história. E ali tá no coração da sua história, realmente você vai conseguir desenvolver a história. E você vai lembrar o porquê você tá escrevendo, você vai lembrar por que teu personagem tá naquela história, quais são os problemas iniciais do seu personagem, por que ele estava desenvolvendo isso e por que que você travou nesse momento. Então, assim, a partir do momento que você tem um início, uma coisa da onde você saiu, uma coisa que transformou, que você montou e está criando uma transformação, você vai conseguir desbloquear sua mente e vai trazer de volta o fluxo de escrita. Outra coisa também que vocês podem utilizar quando tem bloqueios é a escrita livre, que eu falei mais cedo, que é aquilo deixar a sua mente esvaziar e você vai escrevendo tudo que tiver na sua mente. Só que aí, pro desbloqueio, você não precisa escrever sobre o livro, você pode escrever somente aquilo que está te preocupando. Então, às vezes, você está bloqueado porque você está com muitos pensamentos na cabeça por causa de problemas mesmo que você está passando. Então, pegue uma folha, um caderno ou um computador mesmo e digita. E escreve, até aliviar toda aquela tensão. Às vezes a sua cabeça só está sobrecarregada. Então, às vezes, você precisa dessa liberação de fluxo mental para que a sua história volte a aparecer. Então, faça esse exercício que é muito bom. Às vezes, se você fizer esse exercício 2 vezes por semana, você já consegue manter uma constância de escrita sem ter esses bloqueios, beleza? Então, aqui eu coloquei, ó. Mudar os pré-requisitos básicos de apresentação da nossa história é trazer clareza, não só para o leitor, mas também para o escritor. Então, assim, tudo que a gente espera de tudo isso que eu coloquei para você, que é o mínimo, né, é o engajamento com a audiência. Então, quanto mais a audiência pede pelo teu livro, melhor é o seu engajamento com eles, melhor resultados você tem e melhor interação com os leitores você tem. Então, em cada página do seu livro, você tem que ter ansiedade, angústia, conflito, tensão, né? Porque quanto mais você estimula o teu leitor, quanto mais você faz ele sofrer com o teu personagem sofrendo, melhor é a conexão que ele tem. Então ele não vai desgrudar do teu livro, como eu disse no começo, né? Então a gente coloca aqui essas construções de cena. Durante o processo você pode colocar uma cena de conflito ou uma cena de obstáculo, né? Conflito é quando ele tá dialogando com ele mesmo e obstáculo quando é alguma coisa externa. Então, gente, eu coloquei pra vocês a forma, né, que eu escrevo os meus livros, é desse formato. Coloquei, que eu me baseei nesse livrinho aqui, então não foi somente da cabecinha, né, mas eu coloquei pra vocês isso, que é dessa forma que vocês vão conseguir ter mais clareza na hora de vocês passarem a sua história. E vocês montando isso tudo, na hora que vocês tiverem que criar a sinopse da sua história, vocês já têm de onde tirar as informações. Na hora que vocês têm que contar um resumo, porque tem muitas plataformas que pedem resumo sobre o teu livro, começo, meio e fim, consolidados, né, rapidamente, para eles entenderem o roteiro da história. Vocês vão conseguir, porque vocês já têm o esboço. Quando você precisar lembrar, às vezes, a característica física do teu personagem, você estava escrevendo e aí do nada você ficou na dúvida, tipo, meu personagem tem cabelo comprido ou cabelo curto, é preto ou é louro, Porque às vezes a gente tem, igual eu tenho vários livros, então às vezes eu me confundo entre um personagem e outro. Alguns eu já não tenho tanta dificuldade, porém alguns eu tenho muita dificuldade. Eu fico, às vezes, pensando assim, principalmente nos secundários, tá? Principalmente nos secundários. E olha, mesmo que o secundário não vá aparecer tanto na tua cena,
faça pelo menos essa partezinha aqui, ó, de... Cadê? Quem é essa pessoa? Pelo menos isso você tem que ter, né? O nome, a idade, detalhe físico, onde mora, o que ele faz pra viver, que tipo de infância teve, como lidar com o conflito de mudança, o que ele faz, né? Quem faz parte da vida dele e qual é o plano de ação desse personagem. Pelo menos pro personagem secundário, mesmo que ele vá aparecer, vamos colocar lá, que é a recepcionista, que apareceu 2 vezes na cena, tenha o mínimo. Porque, gente, eu já cansei de ver livro onde a personagem, a recepcionista, começava chamando Maria, terminava chamando Joana, sabe? Porque a pessoa esqueceu o nome do personagem. Então, faça pelo menos o mínimozinho. Quem é essa pessoa? Pelo menos coloque quem é essa pessoa. E nos personagens que são próximos, né? Aqueles personagens que são bem próximos dos principais, os irmãos, ou os melhores amigos, ou os pais, ou pessoas que são muito próximas, e até o vilão da história também. Faça sempre responda todas as perguntas, faça sempre um questionário todinho, falando um pouquinho sobre ele, sobre como funciona cada aspecto da vida dele, porque isso vai te dar clareza quando você for escrever, beleza? Então era isso, qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo, eu vou estar disponibilizando o PDF para vocês, eu vou deixar o link, tá bom? Vai também estar no grupo do Telegram, esse PDFzinho, eu vou mandar lá dentro, vou deixar já com os espaços certinho para vocês responderem, eu ia deixar só... Mas eu vou deixar com os espaços certinho para vocês responderem. E aí, só me mandar mensagem, qualquer coisa, tá bom? Semana que vem eu vou estar soltando mais um vídeo, que é os arcos da história. Melhorando essa parte de como... Complementando, na verdade, não melhorando. Complementando para falar um pouquinho de como fazer a estrutura, aonde você tem que jogar os problemas na vida do teu personagem. E aí, eu espero vocês. Tá bom? Um beijinho, gente. Tchau, tchau.